conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Olá, povo de Deus, graça e paz de Cristo, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais uma EBO. Agora estamos estudando a carta de Tiago e hoje vamos estudar o capítulo 3 de Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos mais do Senhor. Obrigada, Deus, por esse privilégio de podermos conhecer mais do Senhor se revelar a nós através da Tua Palavra, que os nossos corações, que as nossas mentes estejam abertos para ouvir, para guardar tudo que for ensinado, que haja esclarecimento, que haja discernimento, que possamos compreender tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Obrigada, ministra sobre nós, é o que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, ele foi um dos grandes líderes da igreja primitiva e provavelmente ele escreveu essa carta em Jerusalém, onde ele trabalhava como pastor. E ele deixa essa carta como conselhos práticos, assim como nós estudamos em Pedro, que ele deixou conselhos para a nossa vida prática. Assim também Tiago faz, deixa conselhos para a nossa vida, e ele escreveu essa carta deixando esses conselhos práticos para os cristãos judeus que estavam dispersos por causa da perseguição. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler do 1 ao 12 do capítulo 3, tá? Esse capítulo 3, ele vai abordar dois assuntos muito importantes, assuntos muito sérios. O primeiro assunto, ele vai falar sobre o pecado da língua e o nosso dever de refreá-la, tá? E o segundo ponto, ele vai falar sobre a sabedoria. Então nós vamos começar com o primeiro ponto, que é sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la, que está em Tiago 3, de 1 a 12. Vamos ler. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos todo o corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos os rijos ventos por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede com uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso
Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui, no versículo 1 e 2, nos primeiros versículos, o Tiago, ele já nos ensina. Ele já diz: meus irmãos, não vos torneis mestre por muitos de vós, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque o mestre é aquele que ensina, é aquele que tem a responsabilidade de ensinar, ele conhece a verdade. Por ele conhecer a verdade, ele será mais cobrado a não errar, a se posicionar nessa verdade. E aí ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele diz: todos nós erramos, todos nós tropeçamos, mas se nós conseguirmos guardar a nossa língua, frear a nossa boca, nós vamos manter todo o nosso corpo saudável. E aí no versículo 3 e 4 ele diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos todo o corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos os rijos ventos por um pequeniníssimo leme, serão dirigidos para onde queira o impulso do timoleiro. Controlar o cavalo com freio e controlar o navio com leme eram imagens muito frequentes, muito recorrentes naquela época. Então, certamente seriam entendidos por todo o povo essa alusão que Tiago fez de controlar o cavalo com freio e de controlar o navio com leme. E ele diz: um pequeno instrumento, que é o freio para controlar o cavalo, que é o leme para controlar um navio tão grande, um pequeno instrumento, ele pode gerar um grande benefício, mas também ele pode trazer grandes destruições. E eu separei para vocês alguns textos de Provérbios, a sabedoria de Salomão, alguns textos de Provérbios que falam muito sobre a nossa boca, sobre a nossa língua, os benefícios e os malefícios da utilização usada corretamente da nossa boca e da nossa língua e da utilização usada inadequadamente. Gostaria que você abrisse em Provérbios 10. Temos vários textos na Bíblia, na palavra do Senhor falando sobre isso, mas eu separei alguns porque temos muitos. Então vamos lá, você pode anotar e ler depois com calma, estudar novamente esse texto. Em Provérbios 10, versículo 11 diz assim: a boca do justo é um manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Em Provérbios 10, 32 diz assim: os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente mal. Provérbios 11, 9 diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Provérbios 11, 12 diz assim: o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. Sabemos a hora certa de nos calarmos, de não usarmos as nossas palavras. Provérbios 12, 6 diz assim: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, trazem tragédias, trazem malefícios, trazem discórdias, mas a boca dos retos livra os homens.
você pode usar a sua boca para falar bênçãos, para proferir bênçãos. Provérbios 14, versículo 3 diz assim: está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, para a sua própria destruição, mas os lábios do prudente o preservarão. Os lábios daquele que é prudente, que é sábio, o preservarão. Efésios 4, 29. Gostaria que você lesse. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, não é às vezes, unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, que saia da nossa boca somente, unicamente, palavras boas para edificação e que traga graça para aquele que ouve, que abençoe aquele que ouve, que sejam palavras de sabedoria para aquele que ouve. Versículos 5 e 6 de Tiago. Vamos voltar em Tiago. Versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência, como também é posta ela em chamas pelo inferno. Tiago nos alerta aqui que o poder desse pequeno órgão, desse pequeno instrumento que é a nossa língua, ele pode contaminar todo o corpo. Um pequeno órgão pode dominar todo o corpo. Ele comparou com o freio do cavalo, que é pequeno e pode dominar o cavalo inteiro, como o leme, que é um instrumento pequeno se comparado a um grande navio. Assim ele compara a nossa língua, que é um pequeno órgão que fica escondido, mas que pode danificar, destruir todo o corpo. A língua é comparada ao fogo, que destrói com uma fagulha. Ele pode destruir toda uma floresta, toda uma mata. Ele pode causar um dano irreparável. Então, cuidado com a sua boca, cuidado com o que você profere, cuidado com o que sai da sua boca. A língua, ela incita todo o corpo. Ela pode causar danos terríveis. Vamos ter cuidado. Versículos 7 e 8. Assunto sério, né? E precisamos refletir muito sobre esse assunto, porque nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, porque pode trazer estragos, destruição, não só para aqueles que ouvem, mas pode trazer estrago e destruição para a nossa própria vida também. Versículos 7 e 8 diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aqui ele já diz: toda espécie de feras, de répteis, de animais pode ser domado pelo homem. Desde Gênesis, Deus já havia instituído, incumbido ao homem de dominar esses animais, de dominar as criaturas. Vamos ler Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Então você observa aqui que desde Gênesis, Deus já tinha determinado que o homem dominaria os animais. E aí Tiago aqui, declarando isso, no versículo 7 e 8, dizendo que toda espécie de animais o homem domina, mas a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É um mal incontido. Embora as criaturas pudessem ser dominadas pelo homem, a língua é semelhante a um veneno mortífero, repleta desse veneno tóxico. A língua, nenhum homem é capaz de dominar. No Salmo 140, versículo 3, diz assim: Salmo 140, versículo 3: aguçam a língua como serpente, sob lábios tem veneno de áspide. A língua tem um veneno mortífero. Ela pode matar, ela pode destruir. Muitas pessoas, muitas vezes, até mesmo nós, com a nossa língua, podemos matar, destruir sonhos de pessoas, destruir vidas, destruir algo que tão precioso que é a vida de um ser humano. Nós podemos causar danos terríveis à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, à nossa igreja, com o que proferimos com nossos lábios. Então devemos ter muito cuidado. E esse mal da perversidade da língua, esse mal desse veneno que a nossa língua pode proferir, pode causar destruição, esse mal o Senhor abomina. E eu vou te mostrar isso. Provérbios 6, do versículo 16 a 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, olha isso, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E olha o que diz a 7ª, que é o que o Senhor abomina: o que semeia contenda entre os irmãos. Fique ligado, meu irmão. Cuidado com o que você fala entre os corredores da igreja. Cuidado com o que você fala na rede social, no seu privado, com aquele seu amigo secreto, com aquele seu amigo que você fala todas as coisas. Cuidado. Não use a sua boca para falar mal do seu irmão. Não use a sua boca para proferir mentiras contra as pessoas. Não use a sua boca como veneno mortífero, porque acabamos de falar que essa perversidade da língua o Senhor abomina. É muito sério, é muito sério. Vamos ler agora o versículo, voltar para Tiago, o versículo 9 a 12, que diz assim: com ela, com a língua, com a nossa boca, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoemos os homens, feito à semelhança de Deus. Vou parar aqui. Quantos de nós já não fomos abençoados por alguém? Quantos de nós estávamos tristes, abatidos, entristecidos, e veio uma pessoa e com a sua boca, com a sua língua, proferiu palavras de bênção sobre a nossa vida, nos levantou, nos trouxe vida, nos trouxe refrigério com essa boca. Mas também, quantos de nós não fomos destruídos, machucados, feridos, entristecidos, abatidos
por causa de uma mesma boca, de uma mesma língua, que proferiu não palavras de bênção, mas palavras de maldição, palavras de destruição. Usaram a boca como veneno mortífero. E por que não dizer que nós também, nós mesmos, já usamos a nossa boca para proferir palavras de bênção, mas em outras ocasiões usamos a nossa boca, essa mesma boca, para proferir palavras de maldição, de destruição. Com essa boca, nós viemos à casa do Senhor, adoramos ao nosso Deus, bendizemos ao nosso Deus, mas com essa mesma boca, com esse mesmo lábio, falamos mal do nosso irmão, falamos mal daquele que é a criação do próprio Deus. Devemos ter cuidado. E aí, o Tiago, nesse mesmo versículo, ele nos dá um conselho. Quando ele diz assim: de uma só boca profetizamos bênção e maldição. Aí ele nos dá um conselho dizendo assim, no versículo 10: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou somos do bem, ou somos do mal. Não é conveniente que a gente use a nossa boca para bênção e para maldição. Ou a gente abençoa, ou a gente amaldiçoa. Uma coisa ou outra. Não podemos falar uma coisa e fazer outra. Ele nos aconselha, não faça isso. Queridos, a nossa boca é o termômetro da nossa vida com Deus. Porque o que falamos reflete o que está no nosso coração, mostra o que está no nosso coração. Pense nisso. A nossa boca é o termômetro da nossa vida com Deus. Porque o que a gente fala revela o que está no nosso coração. Como disse lá em Mateus 12:34, você não precisa abrir, que diz o quê? A boca fala o que o coração está cheio. A gente fala muito esse versículo, a gente conhece muito esse versículo, mas às vezes a gente esquece de refletir nele. O que eu estou falando, eu tenho falado palavras de bênção ou palavras de maldição? Eu estou vivendo em Deus? Se eu estou vivendo em Deus, a minha boca tem que proferir palavras de bênção. Alguns outros autores judeus, além de Tiago, também afirmavam isso, que é incoerente bendizer a Deus e amaldiçoar aos homens que são feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Maldizer as pessoas, sejam com palavras inflamadas, sejam de outras maneiras, era uma atitude incompatível com uma atitude de um adorador. Você não pode adorar a Deus, ser um adorador e, ao mesmo tempo, amaldiçoar as outras pessoas, as pessoas que são criaturas, criados à imagem do nosso Deus. Vamos ler o versículo 12, que ele diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode produzir água doce. Figos, azeitonas, uvas eram produtos agrícolas comuns nas colinas da Judéia. Então, Tiago usou essa alusão, usou esse exemplo para que todos entendessem. Ele usou esses exemplos para mostrar que todos os seres produzem seres da mesma espécie. Eu, como um ser humano, não posso produzir uma árvore, eu não posso gerar uma árvore. Um elefante não pode gerar um cabrito. Eu não posso gerar um cachorro. Então ele diz: acaso, meus irmãos, a figueira produz o quê? Figo. Ela pode produzir azeitona? Não pode, meu irmão. Então ele deu esse exemplo para que nós entendêssemos
que a nossa língua, que a nossa boca, ela não pode produzir, gerar bênção e maldição ao mesmo tempo. Temos que ter cuidado com a nossa boca, cuidado com o que falamos, porque a nossa palavra tem poder. Ela pode abençoar, mas ela pode também amaldiçoar. Ela pode trazer vida para alguém, gerar vida para alguém, mas ela também pode causar destruição a alguém. Então, vamos ter cuidado com a nossa boca. Vamos ter cuidado com a nossa língua. Que saia da nossa boca palavras de vida. Porque Jesus, Ele nos trouxe essa vida abundante. E devemos externar essa vida através dos nossos lábios. Ok? O segundo ponto, o primeiro assunto, foi sobre a nossa língua e como refreá-la. O segundo assunto é sobre sabedoria, algo também imprescindível na vida de um cristão. Sabedoria que vem do alto. Então, nessa parte, nesse segundo assunto, sabedoria, nós vamos ler Tiago 13 a 18. Tiago 3, do versículo 13 ao 18, que diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há contenda e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, que quer dizer tolerante, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, Tiago nos mostra aqui que a sabedoria que vem do alto é demonstrada através do proceder das nossas obras, é revelada através das nossas atitudes. As nossas atitudes revelam muito sobre nós. C.S. Lewis, todo mundo conhece, ele escreveu uma frase que diz assim, preste atenção nessa frase: se você tem a atitude correta diante de Deus, inevitavelmente você terá a atitude correta diante do próximo. Então não é só você ter cuidado com a sua boca, o que você fala, mas é você ter cuidado com o que você faz. É você ter um justo proceder, um proceder digno, que as suas obras sejam obras dignas, obras de paz. Ao contrário do que muitos pensam, a sabedoria ela não é demonstrada por uma enxurrada de palavras bonitas, ela não é demonstrada por discursos difíceis, discursos mega elaborados. A sabedoria verdadeira que vem do alto, que vem do Senhor, é mostrada através das nossas ações, a nossa atitude. E ela é mansa e é pacífica. E neste texto, nós podemos até mesmo, Tiago deixou essa amostra aqui pra gente, a gente pode até mesmo testar a nossa sabedoria. Nos versículos 14 e 15, diz assim: se pelo contrário tende em vosso coração, se nós temos no nosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Se esses sentimentos existem dentro de nós, não possuímos a sabedoria que vem do céu, assim diz Tiago. Essa sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca.
Porque assim como a sabedoria produz frutos evidentes, frutos dignos, a falta da sabedoria do alto, a sabedoria terrena, ela também traz marcas, e essas marcas não são boas, como ele diz aqui no versículo 16, ele diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, que são obras, que são sentimentos de sabedoria terrena, animal e demoníaca, aonde há esses sentimentos, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Num ambiente onde não há sabedoria do céu, num ambiente onde impera a sabedoria terrena, não há paz, há discórdias, há confusão. Tiago nos mostra isso. E nós podemos, através desse texto, nos examinar, nos testar se estamos vivendo sabedoria terrena ou se estamos vivendo a sabedoria do céu. Versículo 17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria do céu é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tolerante, tratável, de plena misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago ressalta que a sabedoria do alto, a sabedoria do céu, difere da sabedoria humana. Ele relata isso, que elas são diferentes em várias maneiras. Primeiro, a fonte é diferente. A sabedoria do alto já diz, a sabedoria do alto vem da mente, do coração de Deus. A sabedoria terrena é humana e ela vem do diabo. Ela vem humana e ela vem do diabo. A sabedoria do alto demonstra preocupações através de um espírito manso, doador, misericordioso. A sabedoria terrena, ela é egoísta. A sabedoria terrena, ela tem uma inveja amarga, como disse aqui. A sabedoria divina, ela é produtiva, ela produz a paz. A sabedoria terrena, ela é destrutiva, ela confunde, ela traz confusão, ela expressa intenções malignas. Então devemos nos testar, nos examinar. Se falta em nós essas virtudes da sabedoria do alto, devemos refletir, devemos orar, devemos nos posicionar e mudar. Então você percebe como Tiago linka aqui o nosso proceder com a nossa língua, com a nossa boca, o que a gente fala, o que a gente professa, com a nossa postura, com o nosso andar, com os sentimentos que temos exalado, com a nossa sabedoria. Se a nossa sabedoria é do céu ou é terrena, ele nos ensina. Vamos buscar a sabedoria do alto. Vamos buscar no Senhor essa sabedoria que vem dele. Para finalizar, nós vamos ler Provérbios 4, de 1 a 7. Provérbios 4, de 1 a 7, que diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, eu, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria que vem do alto, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes.
Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, ame a sabedoria, e ela te protegerá. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, busque a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Busque a sabedoria, adquire o conhecimento. A palavra do Senhor nos incentiva a buscarmos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Nela nós teremos vida, e nós teremos vida feliz aqui na terra. Nós seremos guardados de toda maledicência, de todo mal, de todo engano do diabo. Nós seremos guardados se usarmos a sabedoria do alto. Amém? Vamos fazer uma oração? Reflita nessas palavras, medite, estude em casa mais uma vez, leia esses textos novamente, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, trabalhar ao teu coração, que eu tenho certeza que muito Ele vai fazer e muito Ele vai falar com você. Amém? Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esses textos, esses ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Isso é prova do seu amor, do seu cuidado, que o Senhor tem para conosco, de nos dirigir, de nos guiar a um caminho reto, a um caminho da salvação, porque Jesus já nos deu a salvação morrendo na cruz por nós, mas nós precisamos nos manter salvos, nos manter em fidelidade a Ti, para chegarmos naquele grande dia, encontrarmos contigo face a face. Nos ajude, Senhor, a nos manter firmes na Tua palavra, a nos mantermos, Senhor, ouvindo a Tua palavra, mas também praticando como lemos aqui, tendo a sabedoria que vem do Senhor, mas colocando-a em prática no nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor, nos dê clareza, entendimento, nos dê ousadia, nos dê força, nos mantenha no foco, Pai, que possamos a cada dia abrir no nosso coração e a nossa mente para o Teu Espírito falar e ministrar aos nossos corações. Fazendo isso, nós com certeza cumpriremos e obedeceremos a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa aula. Muito obrigada. Abençoa a vida de cada irmão meu, que eles possam refletir em tudo que foi falado aqui e buscar um direcionamento e um posicionamento no Senhor e uma mudança no Senhor, porque ainda há tempo de mudar. Todos os dias nós podemos mudar. Muito obrigada por isso, Pai. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada por você comparecer a essa aula, prestar bastante atenção e ler todos esses textos comigo. Eu agradeço a companhia, mesmo sendo online, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima, tá bom? Fique na paz do Senhor.